Olá, mulheres abençoadas. Mais um dia o Senhor nos concedeu e hoje nós vamos para a leitura de Provérbios 9. Logo após a leitura de Provérbios, nós vamos para o livro Sabedoria, Eu Clamo por Ela. Já prepararam Bíblia, caderno na mão, caneta, marcadores e vamos para a nossa leitura do dia com a graça do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê clareza e discernimento, que a gente consiga aprender da sua palavra, entender o que o Senhor nos fala e também a praticar, a colocar no nosso dia a dia. Que os nossos ouvidos estejam atentos à sua voz. Clamamos pela sua presença e a sabedoria que vem do Senhor. Amém. Provérbios 9. Convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, deu ordens às suas criadas e anda convidando desde o ponto mais alto da cidade, dizendo: quem é simples, entra aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o zombador, afronta toma para si. O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores zombador, tu só o suportarás. A mulher tola é alvoroçadora, é indisciplinada e sem conhecimento. Misericórdia. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira no ponto mais alto da cidade, para chamar os que passam insegura e seguem reto o seu caminho. Quem é simples, entre aqui, diz ela aos faltos de entendimento. As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é delicioso. Eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Nossa, esse capítulo 9 aqui é profundo. Toda a Bíblia, né? Cada dia a gente se surpreende. A palavra de Deus é maravilhosa, é instrução para a nossa vida. Aqui então tem o convite da sabedoria, que é do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 12. Aqui fala que a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Lavrar é cultivar, é arar, né? A gente precisa se edificar e edificar outros, porque aqui ela chama quem passa pelo caminho, né? Fala para os insensatos deixar os insensatos e viver e andar pelo caminho do entendimento. Aí lá do versículo 13 em diante fala da mulher tola, que é indisciplinada, sem conhecimento, né? E a mesma coisa, o mesmo chamado para os faltos de entendimento, né? Ou seja, fazer as próprias vontades, né? Sem prudência nenhuma, sem entendimento nenhum, só vivendo de qualquer jeito. Misericórdia, né? Que nós sejamos mulheres sensatas, sábias e edificadoras, que edifica nós mesmos, nosso lar e fora, em nome de Jesus. Antes de começar a leitura do livro, de fato, eu gostaria de comentar aqui o que a gente aprende, né, com ela, porque aqui a gente viu que tem o chamado da sabedoria e o chamado da insensatez, né, um convite. E todos os dias a gente recebe esse convite. Quando a gente acorda, a gente tem esses 2 convites. É o caminho que a gente escolhe todos os dias, né? Uma escolha diária. E o que a gente aprende? Que para adquirir a sabedoria é necessário se preparar, se edificar, disciplinar, né? Se disciplinar, porque é como uma rotina. Por exemplo, quando a gente trabalha fora de casa, tem uma rotina, um horário a ser cumprido. E por que não nos disciplinarmos para ter um momento com Deus, né? De aprendizado da palavra. Então é necessário isso, temer o Senhor e se disciplinar. Ter uma rotina espiritual também, não só por ritual, por fazer, só por ler, mas para aprender,
né? Rejeitar a tolice e as próprias vontades para não caminhar, né, para o caminho que nos leva à distância de Deus. E como aplicar essa palavra, né? É primeiramente ler a palavra, né, todos os dias, ter esse momento disciplinado, como assim, a gente precisa de Deus, da palavra dele, assim como a gente precisa respirar. Porque para a gente viver os ensinamentos de Deus, a gente precisa buscar mais dele, para exalar dele, né? Então, não é de vez em quando, não é só quando tá difícil, só quando eu tô ruim, mas é todos os dias. E não somente ler, mas estudar a palavra, procurar entendimento, orar por discernimento, né? Encontrar um modo de aplicar no nosso dia a dia. Não é viver de qualquer jeito, nem fazer a própria vontade, mas a vontade de Deus. Isso aí vai exigir de nós a disciplina e a obediência, né? E também estar com pessoas com propósito, não só por estar, sabe? Só para distrair, só para fazer um social. Mas é possível ter esses momentos, né? De socializar, ter momentos de distração, de risos, mas com as pessoas que também vivem com propósito, não vivem de qualquer maneira, né? Que tem os mesmos valores. Então, isso não é fazer exceção, né? Mas é escolhas. São escolhas que a gente precisa fazer, né? Como viver, a nossa maneira de viver e quem vai estar perto. Isso vai cultivar na gente, né? Então, a gente se edificar e edificar o outro. Agora vamos para o livro. Iniciando a leitura do livro, chamado da sabedoria, né? Eu clamo por ela. Chegamos juntas no 9º dia de devocional. Quantas coisas aprendemos até aqui, não é mesmo? Gostaria que você examinasse a reflexão para esse dia e que tire um tempo de meditação para o que eu vou te dizer. Desejo fazer o convite para que em qualquer lugar que esteja, pare por um momento para ponderar sobre o que foi lido e aprendido até aqui. Hoje quero refletir com vocês sobre o poder da mesa, dos alimentos que nelas são servidos. Você tem desfrutado de momentos na mesa com a sua família? Tem usufruído do banquete da sabedoria nesses momentos? Quando vamos receber algum convidado em nossa casa, temos algumas preocupações e uma delas é o cardápio. Começamos pensando em várias opções até escolher o que julgamos ser melhor e mais apropriado para aquele convidado. A outra inquietação é sobre como montaremos a mesa. A escolha dos pratos, taças, talheres, adornos para que a disposição esteja impecável. Tudo isso demanda muito tempo, em virtude de todos os detalhes. Porém, ao final do processo traz um grande prazer, pois temos o privilégio de poder servir. O nosso lar é um laboratório para as virtudes do céu serem manifestas. Servir é o nosso primeiro chamado. Jesus não veio para ser servido, mas para servir, diz lá em Mateus 20:28. Uma mulher que entende que deve servir o seu esposo, filhos e casa, compreende a sua missão. O ambiente só muda quando quem tem a missão para transformar se posiciona em parceria com Jesus, abrindo mão do fluxo egoísta deste mundo e decidindo viver uma vida sobre as asas do Altíssimo, devolvendo a honra e glória a Ele, através de um comportamento transformado à imagem do Filho perfeito de Deus. Trecho extraído do livro A Guardiã do Lar, Fazendo do Meu Lar um Altar, da escritora Bruna Oliveira. Com base na leitura do capítulo 9 de Provérbios, quero apresentar a reflexão sobre 2 banquetes, a sabedoria e da insensatez. Me acompanhe. A Bíblia relata que a sabedoria preparou um banquete maravilhoso para os seus convidados. Preparou a mesa dispondo de muita fartura, assim como nós fazemos ao oferecer um jantar para algum convidado especial ou querido. Me lembrei de uma história que aconteceu com a minha mãe. Ela sempre teve a mania de fazer muita comida e por isso encontra dificuldade ao preparar 1 ou 2 pratos. Quando vamos jantar ou almoçar na casa dela em família, ela sempre prepara pelo menos 6 pratos diferentes. Eu falo que não precisa, mas ela não consegue fazer menos. É um verdadeiro banquete. A Bíblia nos revela a abundância do banquete que a sabedoria nos prepara, mas o banquete é servido para convidados inexperientes, com o objetivo de trazer conhecimento e entendimento.
Muitas vezes a inexperiência em algum assunto, ou mesmo em decorrência de nossa idade, agimos como tolas e acabamos por tomar decisões inadequadas. Quando o convite é feito aos inexperientes, ele é realizado para que essas pessoas que ainda não sabem como agir possam beber e comer da sabedoria que será servida nesse jantar. Veja o que está escrito em Provérbios 14, versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Você já percebeu como nós pecamos e às vezes erramos por sermos inexperientes em diversos assuntos? Queremos acertar, mas a inexperiência nos faz tomar atitudes que não deveríamos. Certamente não saberemos tudo o tempo todo. Por isso é importante nos aconselharmos. A sabedoria virá até nós também por meio de conselhos. Portanto, é importante você selecionar a mesa que irá se assentar. Qual mesa você escolhe? Uma mesa cheia de mulheres que só querem falar mal da vida alheia, ou que só reclamam, ou uma mesa com mulheres que assumem as suas vulnerabilidades e carregam um coração pronto a ser ensinado? A mesa que você se assenta te define. Lembre-se, você é o que come. Mas a Bíblia relata também sobre a existência do banquete da insensatez, oferecido aos inexperientes e ingênuos. Você pode acreditar que há uma estranha repetição de público-alvo, já que anteriormente vimos que o banquete oferecido pela sabedoria também se destinou aos inexperientes. Como isso pode fazer sentido? Te explico melhor. A diferença está no preparo, no cuidado, na excelência ao preparar o banquete. Quanto mais conhecimento você tem em algum assunto, mais bem-sucedido você se tornará naquela área. Quero lembrá-las do que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Hoje somos bombardeadas o tempo todo com muitas informações, algumas delas relevantes, outras não. Muitas pessoas acham que informação é a mesma coisa que conhecimento. A informação só informa a ação e não tem poder transformador em si mesmo. Já o conhecimento é quando adquirimos a informação e transformamos em ação, ou seja, em prática de vida. O segundo banquete foi preparado de qualquer jeito, sem cuidado, sem excelência, sem conhecimento. A mulher insensata não se esmera em conhecer e prosseguir conhecendo a Bíblia. E por esse motivo precisamos ser seletas na escolha do tipo de conhecimentos que escolhemos ter. O conhecimento que nos leva à vida e à salvação é o pleno entendimento do que está contido na Bíblia, a palavra de Deus. Veja só o que nos diz o livro de Eclesiastes 7, versículo 12. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Assim, decida agora em qual mesa você vai se assentar. Cuidado com os convites que chegam para você, pois nem todos serão convites para a vida. Nesse momento, observamos o contraste com o primeiro banquete acima citado. Mencionei que no primeiro banquete houve todo um preparo, cuidado e esmero, e já no segundo, o relato descrito no versículo 14 é dito que a anfitriã deste banquete estava sentada na porta de sua casa, chamando os que passavam na rua para que entrassem e experimentassem da sedução, ignorância, falta de senso, orgulho, insensatez e vaidade. Esses eram os pratos oferecidos no banquete da insensatez, preparado para que você seja arruinado e para te levar à morte. Uma mulher tola pode matar a sua família e com as suas próprias mãos pode destruir uma casa, e é dessa comida que a insensatez quer que você coma. Quero terminar a leitura do dia de hoje com a seguinte reflexão: a mesa em que você se alimenta te define. Na verdade é uma afirmação, não é uma pergunta. A mesa em que você se alimenta te define. A mulher que se assenta na mesa da sabedoria e come deste banquete não é conduzida pelas emoções, pelo contrário, ela sabe que não pode confiar em seu coração, pois ele é enganoso. Lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso.
quem o conhecerá? Observe, querida mulher, as mesas são colocadas para nós todos os dias, mas a escolha é individual. O banquete que você saboreia definirá o seu destino. As nossas decisões afetarão não só o nosso futuro, mas o futuro da nossa família. Isso é muito sério. Portanto, não se deixe ser enganada. Não se distraia com banquetes da insensatez. Deus está levantando uma geração de mulheres que são direcionadas pelo que está nas Escrituras e não pelo que sentem ou veem. Posicione para esta hora. Agora vamos para as perguntas. As mesas onde você tem se assentado te levam à nutrição espiritual? Olha só, nutrição espiritual? Sim, não ou um pouco. Tudo que a gente consome é alimento, tudo. O alimento não é só para o corpo físico. Tudo que a gente consome como escuta, como vê, né? Seja vídeo, seja série, seja qualquer coisa que a gente vê, conversas, né? Falas, tudo, o que lê, tudo é um alimento. Então a gente tem que analisar, tá me nutrindo ou tá me envenenando? Tá me aproximando mais de Deus ou tá me afastando? E não só analisar, mas se posicionar e fazer boas escolhas. Né? O que eu quero, o que eu almejo? É estar mais perto do Senhor, é ter mais sabedoria? Então eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Segunda pergunta. As mulheres que estão assentadas em sua mesa são dignas de serem imitadas? Elas te inspiram? Sim, não ou um pouco? Esse é um outro ponto, né? Às vezes tem mulheres que são boas, né? Boas pessoas, são legais, mas as conversas não edificam, né? E eu costumo falar uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, doloroso, que muitas pessoas a gente vai amar, vai gostar de estar perto, mas não é para conviver, não é para estar junto, não serve para estar próximo, para conviver na casa da gente, para estar convivendo mesmo, sabe? Mas a gente pode amar essas pessoas de longe. Pode dar uma palavra de longe, né? Falar pelo telefone, né? Por mensagem, pode abençoar a vida dela orando, mas não serve para conviver. E não é porque somos melhores, é porque a gente precisa realmente fazer escolhas daquilo que vai edificar a nossa vida, né? Que não vai nos afastar de Deus mesmo, porque não tem como a gente comer, por exemplo, algo que faz mal para a saúde e esperar que ter saúde, por exemplo, né? É meio óbvio. Enfim. Terceira pergunta. Qual tem sido o seu alimento espiritual? Esse daqui leva um pensamento amplo, né? Qual tem sido o seu alimento espiritual? Você tem costume de ler a Bíblia? Ou de ouvir alguma pregação? Ou de escutar louvores? De tirar um tempo para orar, né? Ou é só o momento que vai na igreja, se vai na igreja, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, todos os dias a gente tem que cultivar a busca pelo Senhor. Se nós somos templo, nós somos a casa de Jesus. Então, todos os dias a gente tem que estar com a casa preparada para receber Ele, né? Então, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente tem que ser preparada todos os dias para estar recebendo a presença, para Ele habitar em nós, para Ele fazer morada. Então, o nosso alimento espiritual, o que tem sido? O primeiro momento, né, quando a gente levanta, mesmo que talvez não dê para fazer um devocional no momento que levanta, né? Talvez o horário, não sei. Mas o primeiro momento não é pegar um celular, não é assistir uma coisa, mas falar com Deus, né? Ler nem que seja um versículo, ou pelo menos tirar um tempo para orar para Ele ali. Não precisa ser meia hora, não. É o hábito de buscar o Senhor, de ir no caminho do trabalho, ou seja, no celular ou no carro, ouvir um louvor, sabe? Dedicar tempo a Ele, edificar-se. Porque pensa a gente começar o dia já bombardeando a nossa mente com notícia, com rede social, com entretenimento, com várias outras coisas. Aonde é que está ficando o tempo com Deus e sendo edificado? Aí todo o resto do dia vai ser totalmente diferente, vai ser lá como o banquete da insensatez, é aceitar o banquete da insensatez, né? Então a nossa
escolha tem que ser na primeira hora do dia, digamos assim, vai definir todo o resto. Então vamos orar? Pai amado, como sou alimentada quando estou na sua presença. Quero me arrepender pelas vezes que comi comida industrializada, fria, requentada, quando na verdade o Senhor é o pão vivo que desce do céu todos os dias. Muitas vezes o pão nosso de cada dia não é comido por mim. Senhor, quero me alimentar dos alimentos que a sua presença coloca e que a mesa da sabedoria me oferece, que eu possa ter mais fome e sede de ti, Senhor. Assim eu clamo pelo nome santo de Jesus. Amém. Dia abençoado em nome de Jesus.